pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, nosso CHC é para concursos vestibulares e também pré-militar e também Enem, professor, porque está escrito aqui do lado, resumão Enem. Isso mesmo, beleza? O nosso curso de História. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. No Facebook, pessoal, eu estou postando todos os dias dicas de provas e exercícios, beleza? Como você já sabe, nós estamos falando aqui de História Geral, resumão Enem, né? Os principais temas que eu acho importante aqui, um resumo, tranquilo, pessoal? Como eu já falei na aula de apresentação, hoje falaremos sobre feudalismo, parte 1, tranquilo? Mas primeiramente eu quero falar para vocês do YouTube, né? No YouTube, nosso canal, né? No YouTube, o Istisatre, o canal Istisatre, você digitando Istisatre aqui no YouTube, né? Você entra aqui, tudo mais, aquelas coisas. Eu quero que você olhe aqui na parte de playlist, primeiramente. Peço que se inscreva no nosso canal, beleza? Mas na playlist, pessoal, como vocês podem observar, resumão Enem, você está assistindo a aula nessa playlist, tranquilo, pessoal? Mas nós temos aqui, ó, História da América, que serve para vocês, História Geral, História do Brasil, Meio Ambiente com o professor Igor, que ajuda na parte de Geografia. Essas 4 playlists, pessoal, esta, mais esta, e essa outra aqui, e essa aqui, são playlists muito completas. Se nós estamos falando sobre feudalismo, história geral, essa playlist aqui, pessoal, onde está aqui, ó, sobre história geral, eu tô falando um conteúdo muito mais completo mesmo, sobre feudalismo e entre outros temas, tranquilo, pessoal? Mas história do Brasil é completo, história da América completo, história geral completo, tranquilo, pessoal? Também temos casos aí de resolução de exercícios e entre outras coisas, beleza? Para vocês do Enem serve muito essas 4 playlists aqui que estão marcadas com essa seta e mais aqui o resumão Enem, ok? Então vamos lá, feudalismo. Professor, você vai falar sobre feudalismo? Sim, a aula sobre hoje é sobre feudalismo. Feudalismo, parte 1, resumão Enem. Como eu já falei, é um resumo. Caso contrário, assista aqui na parte de História Geral, ok? Vamos lá então, deixa de lagainha, professor. Beleza. União Romana e Bárbara, ou também chamada de União Romana e Germânica. O que você quer dizer com isso, professor? Primeiramente, o feudalismo, meu caro aluno e aluna, é um sistema político, social e econômico. É um sistema político, social e econômico. Nesse caso, pessoal, o feudalismo ele se dá na união de valores, né? Valores, tradições, tanto do extinto Império Romano, como também tradições, valores dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano. Ou seja, o que eu quero dizer com vocês aqui? Eu quero dizer que o feudalismo é uma união dessas tradições do Império Romano, como no caso o colonato, e também a união de tradições germânicas, de tradições de povos bárbaros, como o comitatus, o direito consuetudinário, né? Então vai ser a união desses valores que vai formar o feudalismo, que é um sistema, nesse caso, político, econômico, social e também econômico, beleza? Vamos lá, político, por quê? A descentralização do poder. Antes nós vimos no Império Romano a centralização do poder na mão da figura de uma pessoa e tudo mais. Só que aqui você tem ainda os reis. Sim, existem os reis. Mas o problema é que esses reis, eles não têm grande poder sobre os nobres, ou também chamados de senhores feudais. Tranquilo, pessoal? Os senhores feudais, eles vão mandar em cada de suas localidades, com isso enfraquecendo o poder do rei. Tranquilo, pessoal? Então nós temos aqui um poder descentralizado.
E essa descentralização se dá muito através do processo de suzerania e vassalagem, aonde o suzerano é aquele que doa um pedaço de terra e o vassalo é aquele que recebe este pedaço de terra. Então, essa descentralização, quando uma pessoa recebe um pedaço de terra, nesse caso nós observamos no feudalismo a importância muito grande da terra, então você observa uma descentralização. Os reis continuam existindo? Sim, só que esses reis, eles, com esse poder descentralizados, eles precisando também de apoio, eles doam terra para nobres, para senhores feudais, aonde em troca o vassalo que recebeu a terra tem que te dar obrigação para esse suzerano. O problema, pessoal, é que o rei, quando ele doa a terra para um suzerano, um nobre, um senhor feudal, esse nobre, ele vai doar parte da sua terra para outros nobres que não têm terra, os chamados nobres despossuídos. E quando esse nobre, que é suzerano do rei, né, que é o vassalo que doou a terra, ele doa esse nobre, ele doa a terra também para outro nobre, esse nobre também tem que dar satisfações e obrigações a esse primeiro nobre que recebeu a terra do rei. Nesse caso, pessoal, o exército, a parte do exército, das forças, né, nesse caso militares, né, o pessoal que vai empunhar as armas, né, as espadas, estão aonde? Estão principalmente nesses nobres despossuídos. Esse segundo nobre que recebeu terras do primeiro nobre que recebeu terras do rei. Nesse caso, pessoal, nós observamos que o rei, ele tem sobre o primeiro nobre algum poder. Só que o problema é que o uso da força, o uso do exército não está na sua mão. Por quê? Quem vai compor principalmente o exército nesse momento é quem? É esses nobres despossuídos que ganham terras desses nobres, desses primeiros nobres. Tranquilo, pessoal? Então nós observamos essa descentralização do poder. Espero que tenha entendido, pessoal, porque numa questão de prova falou o seguinte: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. O que isso quer dizer? Perguntava quem dizia essa frase, né? O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Lembrando, você tem o rei, né, que é o nobre, né? Ele doa pedaços de terra para uma outra pessoa, para um nobre, um senhor feudal. Então o rei se torna suzerano e este nobre, esse primeiro nobre, ele se torna vassalo desse rei, dá obrigações. Só que o problema é que este nobre aqui, ó, que é o primeiro nobre, que recebeu a terra do rei, ele também pode dividir suas terras para outros nobres, os chamados nobres despossuídos. Nesse caso, pessoal, esse nobre despossuído, ele deve obrigações a este nobre que ganhou a terra do rei, não ao rei. Tranquilo, pessoal? Então, o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. Então, o rei, ele tem o seu vassalo, que é o primeiro nobre, só que o segundo nobre que recebeu terras desse primeiro nobre não é vassalo do rei. Tranquilo, pessoal? É muito importante você entender porque isso se dá muito nesse caso da descentralização do poder. Principalmente porque o rei, ele doou as terras para esse primeiro nobre. Esse nobre não compõe a parte mais bruta das forças, do exército. Quem vai compor a parte bruta desse exército é quem? É o segundo nobre, ou o terceiro nobre despossuído. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então o rei não tem o monopólio do uso da força. Tranquilo? A situação social. Nós observamos que é uma situação que é dividida em 3 estamentos. Estamental, rígida, de difícil mobilidade. Só que é dividida em 3, entre clero, nobreza e servos. Né? O clero é o pessoal da igreja, os nobres são quem? É esse primeiro nobre que eu falei para vocês, os reis também são nobres, e o terceiro nobre, segundo nobre, sei lá o que for, são os vassalos dos suzeranos, tranquilo? E nesse caso são os pessoal que vai para a guerra, mas como eu já falei para vocês, o rei que doou a terra para o nobre,
né, para o primeiro nobre, ele não tem o uso da força, porque este nobre aqui, que está abaixo do rei, que ele é vassalo, ele doou terras para outro nobre. Esse nobre despossuído é o que compõe grande parte das forças do exército. Tranquilo, pessoal? Dentro dos servos, pessoal, que é a base, e principalmente a maior parte dessa sociedade estamental, você também é chamados vilões, né? Que não são muito diferentes dos servos. Tem as mesmas obrigações que os servos, só que o problema é que os servos são presos à terra. Os vilões não. Eles têm obrigações de pagar, obrigações como corvéia, talha, banalidade, entendeu? Como os servos, só que os vilões não são presos à terra, diferente dos servos que são presos às terras e também têm que pagar obrigações. Tranquilo, pessoal? Nesse caso aqui, obrigações como banalidade, uso de instrumentos do senhor feudal, como moinho, fornos, entre outros, a corvéia, a talha, tostão de Pedro, entre outros. Beleza, pessoal? São obrigações dos servos e também dos vilões. A diferença entre servos e vilões são as pessoas livres, só que eles não são presos à terra, os chamados vilões. Tranquilo? Os servos, sim. Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui nessa parte social do feudalismo é o caso que eu quero dizer da parte dos servos, né? Você tem dentro do feudo, né, numa fazenda grande, né, numa grande propriedade de terra, ele é dividido em manso servil, manso comum e manso senhorio. O próprio nome diz, manso senhorio, terras exclusivas do senhor feudal, tranquilo? E nesse caso, o servo tem a obrigação de trabalhar tais dias nessas terras. O manso servil é onde o servo ganha um pedaço de terra, ele vai trabalhar ali, vai tirar o seu sustento, mas parte da sua produção também vai para o senhor feudal. E o manso comum é, como o próprio nome diz, é comum para todos. Tranquilo? A igreja, pessoal, é muito importante nesse momento do feudalismo, da Idade Média. Ela que vai reger as ideias, o pensamento. O homem medieval, pessoal, ele é muito religioso, ele acredita muito na religião. Tudo que é explicado é por Deus, a teoria teocêntrica, né, pessoal? Não é Deus no centro de tudo, mas Deus, ele está a par de todo o conhecimento, a produção do conhecimento se esclarece por Deus. Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso, nós observamos um grande poder político, porque a igreja tem terras, tranquilo? A igreja ganha terras e ainda mais um grande poder ideológico da igreja, porque ela vai reger a maior parte do conhecimento da Idade Média. O homem medieval é muito religioso. Tranquilo? Aqui um resumo. Como eu já falei para vocês, quer algo mais completo? Aqui na playlist de História Geral, eu estou falando sobre feudalismo muito bem. Tranquilo? Na parte de Idade Média. A economia, pessoal. A economia, ela é autossuficiente, né? Você vai plantar para sobreviver. Beleza? Tranquilo? E nesse caso, nós observamos que é rural. E as moedas? Tem as moedas de feudos, mas as trocas se dá mais através do escambo. É um comércio, não é que o comércio some. O comércio, pessoal, na Idade Média, no feudalismo, ele não some, ele diminui, né? O que acontece? Você tem trocas comerciais agora em áreas locais, né? Aquelas coisas internacionais, vamos dizer, de regiões mais longínquas, isso diminui. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, a economia é autossuficiente, é agrária, né? O que se observa aqui no feudalismo é a rotação de cultura, né? 3 partes, né? Você tem dois pedaços, né? Se divide as terras em 3, né? Em 3 piquetes, 3 partes, onde 2 estão produzindo e um está descansando.
nesse caso, que está descansando, é para repor aquelas coisas tudo mais da terra, né? Aquelas coisas tudo mais, vocês sabem, de ciência, né? Os orgânicos e tudo mais, sei lá, tudo mais. Beleza? Então, você observa a rotação de cultura. Outra coisa muito interessante aqui é a autossuficiência, né? É o trabalho no feudo, né, para sobreviver. Não tem aquela ideia de produzir para excedentes. Tranquilo? Beleza? Na nossa próxima aula, nós veremos feudalismo parte 2. A parte que fala sobre a crise do feudalismo. Aí a partir do século XIV. Lembrando, o feudalismo vai do século X, começa lá no século IX, mas mais especificamente do século X ao século XV. Beleza? Tranquilo? Espero que tenham gostado desse resumo Enem. Como o próprio nome diz, é um resumo, que é uma coisa mais completinha, mais bem detalhada. Aqui na parte de história geral, história da América e história do Brasil, são muito completos mesmo. Tranquilo? Beleza? Espero que tenham gostado e valeu.